Vai chegar o facho. Vou gravar vídeo agora. Que Entendeu? isso? Velhacão. Velhacão é tua. Eu imediatamente tenho crise de ansiedade. Hoje não vai ter apresentação. Eu não tô falando contigo, vai sossegar o facho, tá me atrapalhando. Tudo bem, gente? Hoje eu tô meio irritadinha, assim, porque o assunto é brabo. Indo direto ao ponto por eu não enrolar vocês e diminuir o tempo do vídeo, tanto pro bem mental de vocês, quanto pro meu na hora de editar. Hoje nós vamos falar sobre Isso. e como eu estou hoje é muito significativo. De preto, porque estou de luto fora do mercado. E com uma caneca da bandeira LGBTQIA. Somando-se tudo isso, mais uma gay fora do mercado e uma LGBT pra cota dos desempregados. Respeita a história do movimento LGBT! E vocês acham que eu queria mesmo tá aqui fazendo uma palhaçada dessas? É claro que não, eu queria estar empregada sendo CEO de uma empresa. Ah, você tem privilégios? Eu tive privilégios por quê? Meu pai é sim empresário. Trabalhei sim com o meu pai. E se eu continuei trabalhando com ele, foi de bem. De todas as lendas urbanas que eu já ouvi na minha vida, tem uma que eu gostaria muito que fosse verdade, que é a meritocracia. Que ódio de ser pobre. Vamos logo ao que interessa, porque vocês vieram aqui pra isso. Eu não sei se vocês já sabem, mas recentemente Não, fazem mais ou menos quase uns 4 meses. eu fui desligado da maior empresa da região. Aquela que dizia ser uma planejadora de carreiras de sucesso. E imagina honra ao mérito com profissionais de mais de 25 anos de empresa lá. Eu iria ser mais uma. Mas pra começar eu já tava na área errada. E a gente vai começar daqui. Mas antes de eu começar a contar todo o babado, não esquece já de adiantar o ritual. Curte se você gostar desse vídeo, já prevejo que você vai. Comenta aí pra gente socializar, porque eu adoro uma interação. Vamos discutir mais sobre essa questão. E compartilha pra me ajudar se você gostar ainda mais desse vídeo no final. Manda lá no grupo dos coleguinhas. Lembra do Léo? Ele postou um vídeo falando mal da empresa. Manda lá, eu vou adorar. Ah, mas não tô indignada, não tô nada. Eu tô cagando e andando, sabe? Vai se fuder. Foda-se todo mundo. Não se preocupe que eu não vou ofender ninguém aqui e não vou macetar apenas o outro. Vou macetar também, porque nessa a gente também é. O que me alivia é saber que eu não ofendi ninguém, não gritei com ninguém, não desmoralizei ninguém. Mas voltando ao tópico, gente, tudo começou já errado. Conforme eu já disse em um dos vídeos anteriores, para contextualizar antes de eu realmente começar o propósito desse vídeo, eu estava incerto do meu destino profissional na empresa anterior a essa que eu tô explorando a história aqui. E eu tava, jogando pra todo lado. E essa oportunidade, em primeiro momento, foi negada pra mim. Porque outra pessoa já estava encaminhada. Só que essa pessoa, que era pra ser estagiária, acabou desistindo no meio do processo. E olha como ela fez bem. Aí, nessa oportunidade, olhou pra mim de novo e disse: É você que tá pedindo demais. Vem pra minha entrevista, a gente valida tudo. E bora fazer parte desse time de milhões. Agora é de bilhões, inclusive. Arrasei, né? Com certeza. Inclusive, os colegas que me entrevistaram, sério, vocês são maravilhosos. Sem brincadeira e deboche aqui. Desativa o mod por um momento. Mas agora liga de novo. Ah, desculpa se eu nasci debochada. Entrei, era pra atuar mais ou menos com o que eu já estava atuando ali na minha primeira experiência como aprendiz dessa vaga de estágio. E eu também tava querendo explorar mesmo, enfim. Entrei mais pela empresa do que realmente pela área. E já abrindo aqui pra vocês, era pra trabalhar com atendimento ao público. Um call center de RH. Tava seca, frigideira? Ai, gente, é pra acabar com a saúde mental. Mas enfim, entrei lá e arrasei, viu? Demonstrei compatibilidade. Central do atendimento, Leonardo, bom dia. Gente, no começo eu tinha um medo de atender. Medo dos xingamentos. Aí depois eu taquei o dane-se. Tanto que eu atendi até polícia. Óbvio, com ajuda no começo. Mas depois eu dava o meu nome, colocava ele no lugar dele. Aqui dentro você não é ninguém. Você tá doida, garota? Você enxerga.
É, gente, dentro de uma empresa as políticas são outras. Sério, gente, no começo tudo lindo, acostumado também com a coordenadora na época, que estava assumindo provisoriamente o papel de líder ali na área. Muito legal, apaixonante. Mas aí, gente, ela subiu que eu digo de posição, de cargo, se tornou gerente. E aí ela ficou inacessível. E aí eu me senti ameaçada. Porque pelo que eu me lembro, faziam 2 meses, eu acho, anterior à promoção dela, a liderança que estava afastada, naquele momento voltou. Castigo do monstro. Sim, ele voltou. Aquele que é o mais temido de todas as edições do BBB. Meu Deus. E a gente ali não se batia muito, desde o início. Isso eu já notei numa festinha de festa junina, no salão de festas do prédio que ela morava, que uma outra colega morava lá. E já ali, sabe, a gente se encarou em julgamento. Para de me olhar! Para! Melina Williams, flawless. Eu não sei a minha cara pra ela, porque não tinha um espelho na hora. Mas a cara dela pra mim, meu amor. Meu Deus, essa pessoa escandalosa que contrataram. Imagina eu numa festa, gente. O meu mod, ele é full. E olha que eu nem bebo. Mas mesmo sem drink, gente, eu tô me arrastando no chão igual minó. Ao som de Anitta, baby. Solta o som que é pra me ver dançando. Até você vai ficar. Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né? E aí eu já senti que realmente o negócio assim não bateu. E isso fazia 1 mês, ainda tava como estágio quando eu conheci ela. Ela não tava ainda reassumido o cargo lá na empresa. Mas aí depois quando ela assumiu, inclusive ela até enviou um vídeo antes. Gente, que medo daquele vídeo. Ela espontânea, claro, queria ser gentil. E acredito que pra quem conhecia ela, realmente tava acostumado. Tipo, ai que legal, ela vai voltar. Mas eu vou falar algumas emoções e situações aqui e você reage de acordo com cada uma. Sim. Vamos ver se você é uma pessoa expressiva, tá? Angústia, choque, nojo, confiante, desconfiança. Mas enfim, parei de julgar e pensei, deixa a vida me levar. E aí nessa eu fui indo, né? E aí nosso relacionamento era meio abalado assim. Por quê? Eu senti uma baita diferença. Óbvio, não só eu era o mais novo contratado. Tinha outras 2 colegas que eram recém-contratadas também. Inclusive eram já desde já efetivas. E eu não lembro se foi ela quem contratou ou se foi a coordenadora que tinha assumido o papel dela provisoriamente. Mas óbvio, com os demais, sem ser essas pessoas novas, incluindo eu, ela era muito próxima. E óbvio, né, tem que ser porque quanto maior o tempo de relacionamento, maior o vínculo e a confiança. Mas comigo, eu sentia que ela queria vir e eu não sentia muita confiança. E quando eu sentia confiança, ela sentia o contrário. Entende? Não era uma coisa que se entrelaçava, os 2 compreendiam. Cadê o repertório, meu amor? Você não sabe falar, não? Resumindo, eu sentia um ranço. E acredito que ela muito mais. Só que ela tinha que ser política porque era líder. E aí, gente, no meio disso tudo, cada coisinha que eu fazia ou não fazia comportamentalmente, incluindo posicionamento, inclusive em redes sociais, era fato de problematização. E eu acho também que essa pessoa que eu sou incomoda muita gente, sabe? Jurou? Imagina essa garota plena, novinha, inclusive escutei isso no meu feedback, com 2 graduações, uma concluída e a outra em andamento. E eu falava com o maior orgulho, ai, terminei isso, tô fazendo aquilo. Não que tipo assim, eu sou graduada em gestão de RH, então eu que sei. Eu tô fazendo psicologia, então é isso. Ei, acorda, vagabundo, tá na hora de dormir. Não, nunca cheguei a falar isso. Mas enfim. Diante de todos esses ruídos, o fato que me foi levado para a decisão do meu desligamento foram as minhas redes sociais. E eu vou dizer para vocês quando isso começou a incomodar. E isso é um dos tópicos, que são 3. Começando então por esse, após a minha efetivação como assistente, toda semana eu realizava serviço externo numa outra empresa do grupo. Era na quinta-feira. E nessa quinta-feira eu realizava atendimento presencial de recursos humanos. Não ficava
ficava na linha telefônica, naquela bendita infernizante. E eu amava isso porque, gente, realmente é muito mais prazeroso. Imagina eu lá, fazendo meus chamadinhos de pontos, de folha, dúvidas gerais, benefícios, treinamentos e cadastros. E atendendo presencial, assim, bem pouquinho. Comparado à ligação telefônica, que é um atendimento muito mais estressante e de muito maior quantidade. E teve uma semana que eu falei um pouquinho só sobre isso nos stories. Pra quê? Ai, gente, minha semana é estressante. Mas quando eu tô aqui na eu me sinto tão bem. É esse dia que resgata o meu bom humor. Pra quê? Eu não sei o que aconteceu, mas nesse dia ela começou a me seguir. E eu acredito muito, voltando ao tópico dos coleguinhas, que a gente foi acordar só depois do desligamento, que é um ninho de Georgina Kalahara, a cascavel do Piauí. Ela começou a me seguir. E ela viu esses stories. Aí eu fiquei assim, ela começou a me seguir só pra isso. Como é que ela soube? Como chegou até ela? Fiquei com essa fagulha na cabeça. Aí no outro dia, não dá outra. Eu lá, me arrumando pra sair com a mochila nas costas. Ela tava lá, inclusive, eu acho que do meu lado. Ela solta uma. Léo, fica aqui um pouco. Ontem eu tive uma reunião com o time de marca e reputação. E a gente acabou entrando em tópicos relacionados às redes sociais. Sobre as políticas da empresa, sabe? E eles me falaram que a gente não deve falar mal da empresa nas redes sociais. Aí eu falei mal da empresa? Eu não lembro de ter falado mal da empresa. Beleza, primeiro sinal de rede social foi esse. E aí na outra semana teve de novo, né, serviço externo, tenho que realizar toda semana, ritual, quinta-feira, minha responsabilidade lá naquela empresa. E tinha um local específico que eu realizava esses stories, né, que é o famoso clássico laguinho daquela empresa. Ai, gente, eu amava aquele lugar. Tinha uma brisa maravilhosa, imagina, aquele cheirinho de freio nas narinas. Com aquele barulho apaixonante da água caindo no bueiro. Fora os peixes, meu Deus, como eram gulosos. Eles sempre achavam que eu tinha comida, sendo que eu não tinha, era outros. Às vezes eles gostavam da minha energia também, né? Porque, essa pessoa maravilhosa que eu sou. E aí, nesse dia, eu lembro que eu não fiz stories. Mas no outro dia, eu fiz. Inclusive, nesse outro dia, eu tinha acordado tarde. Eu tinha me atrasado no trabalho. Eu acordei, eu acho que eram 10 horas da manhã. Passada, Mona. Imagina, eu começava às 7 horas do expediente, 7h12. Isso é um baita atraso. Mas, inclusive, eu falei pra ela e ela, não, tudo certo, acontece. A liderança, no caso. E aí eu disse, né, que depois do almoço eu ia compensar essas horas na empresa. Porque não dá de fazer hora extra home office pra compensar horário. Somente presencialmente. Então, fui pra lá pra bater o ponto depois do meio-dia e aproveitei a viagem, né, pra viajar pra empresa que, tipo, nossa, 10 quilômetros daqui da minha casa, na hora do intervalo. Abdiquei desse tempo pra ir pra lá. E antes eu comentei nos meus stories. Eu não acredito, eu tô em pânico. Ai, gente, ontem eu tava lá na mas eu não sabia o que falar. Por quê? Recebi o feedback lá da líder de que não se pode falar mal da empresa. Aí qualquer coisa que eu gravava eu pensava, ai, mas isso não vai pegar bem. Será que eu tô falando mal da empresa? Vou excluir, faz outro. Aí nessa eu não fiz, mas queria fazer. E aí nessa eu falei que ia lançar uma crítica ainda quanto a isso. Pra quê? Olha que eu só dei a ideia. Não tinha nem feito nada ainda. E ainda disse. Eu não vou mencionar nome de ninguém pra justamente não dar problema. Não quero levar advertência, não quero ser demitida. Deixei bem claro isso. Mas enfim, né, gente? Eu já sentia que ela não gostava da minha pessoa. E aí eu já tava fazendo merda. Você tá me irritando? Cara, eu tô cagada agora. Eu não falei nada, hein? Ai, gente, olha. Eu fui muito boazuda. O segundo tópico meu desligamento que eu acredito foi a tal da minha mudança de área. Eu tava ali logo no terceiro semestre de RH ainda, apaixonado por recrutamento e seleção. E eu queria pra essa área. E, inclusive, já tinha até conversado com a liderança dessa área lá dentro. E ela foi muito transparente comigo. De que, queria muito você aqui. Mas, infelizmente, pelas políticas da empresa, eu não consigo te puxar direto de lá, vou roubar o Léo pra mim. E eu, que pena. Tinha que esperar um ano. Mas aí nessa eu fui emocionada, né? Aí com o feedback com um novo coordenador que ficou no lugar dessa ex-coordenadora que promoveu, se virou o gerente, eu abri o meu bocão pra falar pra ele. Quero muito para recrutamento e seleção. Já conversei até com a liderança de lá.
Seria muito bom se vocês me apoiassem. Voa, cara, voa! Caí na ilusão da empresa de que a gente apoia o seu desenvolvimento. Entre aqui e seja grande. Comecei a falar pra todo mundo depois, emocionada. Disse pros meus próximos colegas assim: que eram amigos. Hoje, assim, eu já desconfio. Porque é aquela coisa, como dizem. Confie, mas confie desconfiando. Ô amiga, ô amigo o quê, moleque? Isso é frescura, nem combina contigo. Eles lá, né, me apoiando e tudo mais. Os coleguinhas outros só, tipo, escutando de ouvidos. Pensei, agora sim eu vou realmente pra área que eu quero. Chega desse inferno de atendimento. Ai, eu tô livre! Que isso? Eu tava doida nesse dia? Acho que eu tô precisando de terapia. Tu acha mesmo, cara? Esse coordenador me deu a maravilhosa ideia de eu conversar com a liderança da área que eu estava. Beleza, chamei ela e disse: preciso conversar com você. É importante. Beleza, a gente conversou. E sabe quando você sente, assim, uma surpresa, mas também um alívio? Mas é agora que ele vai ver uma coisa. É óbvio, minha gente, que com isso a gente demonstra que não contem mais com o Léo. Ele não vai estar mais aqui mesmo. Eu lembro que ela gostava muito de números. E afinal tá certa, né? Ela era cobrada com isso mesmo. Afinal, uma empresa é um sistema que também é vivo porque é composto por pessoas. E nessa eu lembro da famosa SLA, que é o tempo de serviço acordado com o cliente, algo assim. E Deus o livre se ela tivesse no amarelo. E imagina no vermelho. Tudo bem, líder, você precisa reportar o sucesso da sua área e quantificar o quanto ela é importante para a empresa. Mas também você tem que pensar no colaborador, lá na sua subordinada, que tem crise de ansiedade, por exemplo. E nem só por isso também, porque a gente não é uma máquina. A gente pode até ser, mas a gente é humano, com necessidades fisiológicas. E por que não pensar em aumentar o tempo de entrega, por exemplo? Sim, isso ela já tinha feito. Mas vendo que tá insuportável, insistir em mais orçamento pra contratar mais gente. E paciência. Tanta informação passando, né, gente? É comunicado, é cliente na linha, uma fila desgramada, é supervisora gritando com a gente, cadê os resultados, o TMA? Essa pessoa que entrou vai ter um desenvolvimento particular. Paciência novamente é a palavra. Inclusive, eu precisava de um notebook e eu não tenho orçamento. Léo tá me mostrando motivos pra eu desligar ele, mas vamos com calma. E você acha que a gestão não vai mesmo fazer isso? Ela só tá esperando o melhor momento, porque ela vai. Não tô dizendo nome de ninguém. E o terceiro tópico é a pesquisa de clima do maravilhoso selinho Great Place to Work. Havia uma promoção lá dentro, isso do próprio diretor da empresa que eu trabalhava. Respondam a pesquisa de satisfação da Great Place to Work. Vamos aí mais uma vez conquistar o selo de melhor empresa para se trabalhar. Mas sejam honestos, falem coisas que precisamos melhorar. Beleza, caí nesse papo. Abri o link lá, acho que fui um dos primeiros a responder esse negócio. E macetei, disse tudo que eu queria. Era pra melhorar o clima da empresa mesmo? Pois então eu falei tudo. Ainda mais como estudante da psico, gente. Sem ilusão nenhuma. Eu lembro que eu disse, eu estou em transição de carreira. Bem que as políticas da empresa poderiam ser mais acessíveis e facilitadoras para um colaborador que quer apenas mudar de área e permanecer na mesma empresa, debaixo do mesmo CNPJ. O que você acha da sua gestão? E off, a pesquisa se dizia sigilosa. Eu acho ela uma pessoa legal, mas ela poderia ser mais próxima, que compreendesse mais o lado da gente e tentasse entender mais os processos. Porque, para citar, eu me sinto muito mais à vontade com a liderança da outra área do que com ela. Eu não lembro certo se eu disse a última, mas enfim. A gente já tava cansada de atendimento ao público. Queria era mais saltar, me livrar daqui. Eis então, no dia do meu desligamento, após eu ter respondido essa pesquisa de clima e colocado a empresa numa posição maravilhosa de pódio como melhor empresa para se trabalhar. Isso foi numa sexta. Na segunda-feira, eu fui desligar. Me auto-sabotei. E indo então para um momento de desligamento,
ela me chamou. Lá na ponta das ilhas. Léo, você pode me acompanhar, por favor? Nossa, eu lembro que eu tava preocupado, sentindo mó frio na barriga. Já tava pensando, eu vou se desligar. E fui mesmo. Mas eu tive uma surpresa. Adivinhe quem estava lá? Nada mais, nada menos que a business partner de RH da empresa. E qual que é a importância dela? É ela quem distribuía a pesquisa do Great Place to Work. Analisava os dashboards, enfim. Realizava essas ações mais estratégicas de RH. E na hora, eu lembrei da pesquisa de Clee. E aí, qual foi o discurso? A Bebê aqui, ó. Bicha muda. E a liderança olhando pra mim. Léo, você lembra que a gente tinha comentado sobre as suas redes sociais, né? Uhum. Ela tava na minha frente, tá, gente? Ela não tava do meu lado. Quem tava do meu lado era a BP. A gente tinha combinado algumas questões. Infelizmente, você não cumpriu com ela. E infelizmente, diante disso, então, a gente vem com o seu pedido de desligamento pela empresa. Me perdoa! Me perdoa, meu Deus, me perdoa! Tá. Não foi por causa da sua performance no trabalho, muito pelo contrário, foi apenas por essa questão mesmo de imagem. Eu peço então que você recolha os seus pertences, deixe aquilo que é da empresa na mesa mesmo e leve apenas o que é seu. Eu preciso do seu crachá. Crachá pesado. Nossa, eu não falei isso. Tudo bem, essa nunca foi a minha intenção demonstrar que eu tava falando mal da empresa, muito pelo contrário, mas não posso fazer mais nada, porque enfim, o pedido já tá aí. BP, nome dela? Que eu não vou mencionar, claro. Você tem alguma coisa pra me dizer? Não. Apenas enfatizo que essa medida representa toda a empresa. Ele tem alguma coisa da empresa em casa? Não, tá tudo aqui na empresa mesmo. Ele não tem segunda tela em casa. E na verdade eu tinha, só que era a minha. E aí, beleza. Agradeço por todas as oportunidades que tive aqui dentro. Enfatizo novamente que não era essa a minha intenção, mas enfim. Obrigado. Não era pra ser. Quando uma coisa não dá certo, a gente nunca entende na hora, sabe? Mas depois a vida vem e mostra que não era pra ser. Já aconteceu várias vezes comigo. E desculpe qualquer coisa. A gente te deseja sucesso na sua nova trajetória e te agradece até aqui. Gratidão. Você descobriu uma traição. Você quer tirar satisfação. A pessoa diz, não é o que você tava pensando. Você quer chorar. Mas você não vai chorar porque chorar é pros fracos. Você vai dizer algo pra pessoa. 3 palavras pra acabar com ela. Pode dizer. Seu li... Tchau. Come seu coração, outra história desperdiçada. Foi mal. Vai com Deus, meu chapa! Próximo! Ai, gente, foi um bafafá. Mas saí de lá e é isso. Vamos ao aprendizado? Bora humanizar a demissão. Humanizar uma ova. Você acha que é bom ser demitido? É nada, pra ninguém. Demissão nunca deve ser uma medida cabível. Que seja em último caso quando realmente não há esperanças. Ai, que dramática. Demite tu então, hein? Ai, é uma delícia. Super recomendo essa experiência. A culpa foi tua. Tu acha mesmo que a culpa foi 100% minha? E é acreditando nessa que você se sabota. Eu não faço isso porque minha empresa não me valoriza. Mas não valoriza mesmo, você quer que eu faça o quê? Foi trabalhar rindo? Você trabalhou de telemarketing? Aí tu vai entender o que eu tô te falando. Conforme a fórmula dos meus vídeos, eu sempre separo aqui um lado negativo e o lado positivo. E bora lá falar sobre isso. Começando então pelo lado negativo, que eu adoro falar sobre isso. Minha língua é igual um chicote, já. Isso tudo dá... Ai, gente, tô me sentindo muito por Britney. Tópico 1. Imagem. Ai, gente, pra sociedade, a empresa engana muita gente. Entrei na maior empresa da cidade, na maior empresa da região. Imagina fazer carreira aqui dentro. Daqui eu nunca mais saio. E aqui eu me aposento. Vai nessa. Infelizmente, em locais muito grandes, há muita segmentação de áreas e principalmente de poder. E nessa segmentação, por mais que seja vista a imparcialidade, ainda assim há parcialidade pessoal nessas pessoas que possuem o poder na caneta. Locais como esse, corporativos,
com pessoas de muito poder. E o muito poder que eu digo pode ser um mínimo para eles, mas para nós é impactante, de grande, de poderoso, que é o desligar uma pessoa, por exemplo. Há muita maracutagem. E aquela imagem bonita que a empresa presta para a sociedade não é seguida na realidade. Ai, não cai nessa, viu? Não dá uma de boazuda que nem eu dei. De acreditar nesse discurso, porque ele não rola. É mais do mesmo, assim como qualquer outra empresa. Fala um não aí pra tua liderança. Ou muda os planos que ela tinha pra você. Porque afinal somos feitos de vontades, né? Ah, meu bem. Tu mesmo já vai montando a sua caveira. E é engraçado, né? Que o culpado sempre vai ser você mesmo. Você que vacilou. Mas engraçado que na hora da demissão involuntária, não é a gente que pede pra sair. E com uma empresa gigante dessas, que presta uma imagem colaborativa, e há muitas opções ali dentro, por que não querer mudar de realidade possível ali mesmo? E não é porque eu quero mudar que eu vou deixar de produzir. Por que isso se torna uma ameaça para as empresas? Ai, ó, cuida dele, viu? Se eu fosse você, eu não confiava. Qual é? Tu não confia no teu outro colega líder de outra área? Eu, hein? Como eu disse, na psicologia a gente aprende. Somos movidos pelas emoções. Afinal, somos seres humanos, mas também somos animais. Podemos ser instintivos. E esse instintivo tá ligado à emoção também. E por que o líder não vai sentir raiva, nojo, ranço, emoções que trazem prejuízos num ambiente colaborativo? É óbvio que ele vai. Afinal, ele não é um robô para ser imparcial. Óbvio, ele é o menos possível. Afinal, ele tem que ser político. Mas a gente sabe, e principalmente porque as pessoas não falam, a panelinha que se forma em lugares como esse. Partindo para o tópico 2, frustração. E aí a gente entra em tópicos como enganação, falsidade, que se denotam numa demissão que, óbvio, não estava nos nossos planos. No meu caso, queria mudar de realidade. Mas não mudar de realidade drasticamente. Estando fora do mercado profissional. Eu tava querendo explorar as possibilidades ali dentro mesmo. Mas não contamos mais com o Léo. Ele não é mais útil aqui dentro. Tá falando demais. Tá pro bicho dessa bicha. É uma enganação, sabe? E não importa o quanto você se dedica. Fazendo hora extra quase todos os dias. Abdicando do seu final de semana de diversão. Pra vestir a camisa da empresa. E entregar aquela demanda emergente, é claro. Que muitas vezes não é. Ostentar a carga horária exagerada não é sinônimo de sucesso. Buscando reconhecimento e valor. Mas não importa. Tá fora da linha de quem comanda, não obedecendo quem pode. Ah, tu vai dessa pra uma melhor. Segura nas mãos de Deus. Tópico 3. Personalidade podada. Aqui, gente, a gente encontra muitos aspectos relacionados a esse ranço. E o quanto a gente desconfia da onde a gente trabalha. Em empresas como essa. Que você tem que demonstrar uma imagem do que muitas vezes não é. Porque o que você é e aparenta ser não tá sendo legal para a imagem da empresa. Ai, é o poder. Aceita porque dói menos. Olha que deboche. Ai, mas ela abraça a diversidade. Mas, meu bem, se ela abraçar a diversidade, ela já tinha uma cultura. E você tem que, querendo ou não, tentar se encaixar ali dentro, sabe? Mas o quanto isso pode ser destrutivo para muitas pessoas, incluindo eu. Ai, gente, nossa, eu era chamado para feedback com coisas assim, que eu nem falava. Sério mesmo. Teve uma vez que colocaram uma frase lá num quadro de giz, dizendo: aqui não aceitamos pessoas tristes. E eu sou obrigada a aceitar isso? Ainda mais estudando psicologia? Eu fui afrontosa, não aceitei, não assinei. Ai, mas pra quê? Léo, eu escutei da nossa colega de que você não assinou o nosso tratado colaborativo lá no quadro. Isso não pegou muito bem pra ela. Ela se sentiu mal. Por uma coisinha dessas. Aí depois eu que sou imatura. Sou obrigada a aturar aquela fedelha? Você fala dela como se ela fosse uma monstra, coitada. Nas reuniões lá com outras áreas e principalmente na área que eu queria migrar, que era recrutamento e seleção, a gente tava lá fazendo um projeto e tal, entre as duas áreas. Eu dizia: ai, não vejo a hora de sair daqui. Eu vou dar um grito. Eu vou dar graças a Deus quando eu sair. Mas tomara que ele não saia hoje, porque se ele sair eu vou dar um grito. Não vai gritar, não. Vai não. Vou. Vai bater palma, respeitar, esperar a pessoa sair com educação. Vai sim. Que, meu Deus, eu fico imaginando essa felicidade incabível de tão insuportável. Dentro de mim. Ai, mas bem que podia ser mais rápido, né?
E eu lembro que num dia desse, eu acho que foi bem nesse dia, a minha liderança da época tava na Ilha da Frente. E quando eu falei isso, gente, eu não escutei o meu volume porque eu tava de headset. Eu acho que saiu alto. Aí ela já notou lá, né? Leonardo. 7º ponto para demissão anotado. Pelo menos não sou falsa, entendeu? Ah, mas falou coisa que desagradou, mas fui verdadeira. Logo já não vou ter uma gastrite. 4º tópico, adoecimento. E nessa, a gente vai adoecendo cada vez mais. Não só não se reconhecendo, porque personalidade podada a todo momento nessa quanto a alta demanda de trabalho. Gente, eu perdia muita qualidade de vida trabalhando nessa área. Socialmente eu falava. Eu trabalho na... Em qual área? Eu trabalho... No RH. Mal sabia essas pessoas que eu tava me estressando num call center. Essa parte a gente não fala. Mentira, eu falava assim. Mas não dizia que era um estresse. Que a imagem da empresa era maravilhosa. Perdendo vida, trabalhando todo momento, fazendo hora extra. Aí junto à faculdade, final de semana. Já falei isso em outros vídeos, enfim. A gente vai adoecendo. Criou até fungo no meu corpo de tanta ansiedade que eu tive. Que eu não tinha nem tempo de tomar banho direito. Minha vida tá mais parada que foco de dengue. Tá foda. Eu só trabalho. Eu só trabalho e me estresso. Ai, gente, sério. Tópico 6. Sentimento falso de família. É aquela coisa. A gente vai criando um relacionamento cada vez mais próximo, tóxico e abusivo com a empresa. E o quanto eu escutava também dos gestores lá. Que a gente era uma segunda família. Óbvio. Gente, quando eu escutava isso, eu... mãe, tá bom. Ai, Monas. Então tá. Então tá bom. Então tá. Não falava quase nada do meu pessoal pra ela. E eu falava mais pra alguns colegas do que pra minha liderança. Inclusive tinha um colega específico que pra mim ele era o líder. Eu sentia muito mais confiança com ele do que com a liderança mesmo realmente. O que mudava era que ele não tinha os poderes de um líder, né? E sim, eu sentia um clima de ciúme, embate ali também. E inclusive ele foi inteligente. Quando ele se sentiu ameaçado... Tchau, central de atendimento. Dessa pra nunca mais. Tópico 7. Necessidade de prova, aprovação, superação para a sociedade. Aqui, conforme eu já disse, né? A gente quer demonstrar, quer prevalecer uma imagem para os outros que tá tudo bem, que a gente trabalha numa empresa maravilhosa, todo mundo quer pertencer. Mas na verdade é um inferno, meu. E aí vocês pensem quando eu fui desligado. Eu fiquei tão apegado a esse relacionamento tóxico que foram aí 2 a 3 meses pra aceitar tudo isso. De eu vir aqui a público lançar o peitão pra vocês. Que eu pensava, quem sou eu agora? Nada. Sou um case falido. E eu pensava nos meus pais. Nossa, eles vão me abominar. E foi muito pelo contrário. Os meus pais foram o que mais me entenderam. O meu namorado foi engraçado. Sabotaram. E eu, sabe, a confusa, não sabia se era isso ou se era aquilo. E nesse quesito de sabotagem, eu lembro até que tinha uma plataforma lá, sabe, de a gente planejar a nossa carreira. Que eu coloquei que eu queria ser líder. Previsão, 2 a 3 anos. Vai que ela se sentiu ameaçada também. E as pessoas que nem convivem comigo, ai gente, querendo me dar lição de moral. Mas também tu vacilou, né? Vai falar da empresa nas redes sociais? Se eu fosse você, eu não fazeria aquilo. Também aprendeu, né? Ah, vai tomar no... Gente que nem me conhece querendo falar o que nem sabe. Vocês estão mexendo com cara de vagabundo ou de trouxa? Tá escrito o que aqui na minha testa? Me respeita nessa porra que você não me conhece. Mas quando a gente se sente insegura, porque a gente perde mais estabilidade. E a gente se auto-sabota, principalmente. Eu fiquei esses 2 a 3 meses, assim, sabe? Tentando aceitar, entender. Mas enfim, bora partir pros pontos positivos. Primeiro que eu coloquei foi o reconhecimento de si mesmo. Sim, esse tópico é muito importante pra mim, porque agora eu tô realmente sendo quem eu sou de verdade. E o quanto, após ter passado esse período, eu voltei a me valorizar. E acredito muito que a psicologia também me ajudou nisso. Porque pra aquele contexto, eu posso não prestar mais. Inclusive, até eu posso ter convicção disso. Mas tem muitos outros que eu sou um sucesso. E não é isso que define a minha história. Isso é apenas uma parte da minha história. E que eu use disso, inclusive até as coisas ruins que aconteceram, pra me impulsionar pro melhor.
E assim a gente se reconhece. Sério, gente, agora eu tô realmente me conhecendo de verdade. Quer dizer, me reconhecendo. 2, identidade real. Eu me sinto vivendo pelado. Pelado de mim mesmo novamente. Aqui a gente entra num conceito que eu tô estudando em teorias da personalidade de personas. O quanto a gente se molda para certos ambientes. E o quanto a gente é diferente. Não é que eu sou assim aqui, por exemplo, neste canal, que é totalmente meu, RH fora de contexto. Aqui eu tô sendo diretaça com vocês. Que eu vou ser assim no trabalho. É claro que não, gente, é um ambiente totalmente diferente, uma persona totalmente diferente de mim mesmo. E aqui não estando no profissional, o quanto a gente é fiel a gente mesmo, sabe? E o quanto eu fora do canal sou diferente também. Muito mais calma, centrada, concentrada, sem hablar muito, analítica, desconfiada. Mais feliz. 3, oportunidade de mudança. Eu já tinha encontrado essa oportunidade de mudança, achava, dentro da empresa que eu trabalhava, mas aqui isso só se confirmou. Então tô buscando realmente diante desse meu desejo, mas caso não dê certo também, a necessidade de falar mais alto, toma aí porque a gente já sabe, que no meu caso é o DP. 4, oportunidade de crescimento. Nesse meio tempo, eu estou realizando 2 pós-graduações, além já da minha graduação em psicologia, e estou aprendendo muito mais sobre os tópicos que eu quero me desenvolver. E com esse tempo livre eu consigo me dedicar muito mais, inclusive, para minha graduação, que exige dessa atenção. Atenção às leituras e principalmente aos trabalhos, que eu adoro dar minha excelência. E quando eu estava nessa empresa que tinha esse relacionamento tóxico comigo, eu tava me perdendo, entregando tudo meia boca. E eu odiava isso, me sentia assim, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Não cheguei a pensar em largar o curso, porque, gente, bolsa imperdível. E se eu largasse, eu perdia tudo. Aí ter que pagar depois, não posso. E que a gente percebe a diferença, né? A universidade não vai largar você, a menos que você cometa um crime banal lá dentro. Mas a empresa, qualquer coisa fora da linha pra eles, digo de expectativa, tchau. 5, tempo livre. Ai, gente, eu aproveitei muito até esses 2 meses pra jogar. Nossa, gente, como eu joguei, viu? Mas é um tempo jogado fora também. Porque, gente, a gente não cresce, né? A gente não se desenvolve. Lá no jogo a gente tá um arraso. Mas na vida, tu tá parado. Mas quanto também eu usei pra descansar, meu Deus. Tô dormindo muito. 6, liberdade. Liberdade aqui eu digo pra ser quem eu sou. Sem ter que ficar agradando o chefe, agradando cultura, imagem de empresa. E o quanto a gente tem liberdade de ser quem a gente é muito mais produtivo do que tá, enfim, em aspectos limitantes. E 7, amadurecimento. E aqui eu acredito muito que é um contexto individual. Por quê? Quando a gente quer ver amadurecimento em quesito de avaliação ao olhar o outro, a gente se engana muito. Porque uma coisa é você avaliar em sã condição do indivíduo o comportamento dele e outra é o amadurecimento. Porque todo mundo amadurece e todo mundo tem seus aprendizados. Isso com acertos e erros. Mas o quanto isso é individual de cada um, porque apenas a pessoa vai perceber que ela está amadurecendo diante dessas fases e acontecimentos que ela passar. E a mim, quando eu olho o outro, eu não vou saber de tudo isso a menos que eu conviva ao lado dela. E mesmo convivendo, eu não tô na pele e na cabeça dela. Eu só vou saber em contextos de idade e de fases como bebê, criança, adolescente, adulto. A menos daí, né, que a pessoa tenha algum fator cognitivo debilitante. Aí ela não vai amadurecer tanto quanto na velocidade padrão das outras pessoas. E como eu disse, voltada a essa questão de fase de desenvolvimento intelectual, desenvolvimento físico, cognitivo. E tópicos a considerar, porque sim, eu coloquei, primeiro, dinheiro. Se eu não tivesse no seguro-desemprego, vocês acham que eu ia ter saúde mental para estar aqui falando sobre isso? Eu ia estar vendendo meu corpo na rua. Não, Deus que me livre. Mas talvez eu já teria a minha Diga não ao suicídio! Credo, que pesado. 2, saúde. Se eu tivesse encamado, por exemplo, me dado uma crise grave de ansiedade, vocês acham que eu tava falando aqui numa boa? É claro que não, ia estar numa raiva, ia ter colocado a empresa na justiça. Mas não
gente, esse não é o meu contexto, não é a minha realidade. E não pretendo fazer isso no futuro também. Escutou, dona? 3 relacionamentos. Gente, se não fosse o meu boy, digo pra manter essa casa, inclusive, e também pra estar ali do meu lado, apoiando, me entendendo, compreendendo, eu não ia estar nada bem. Imagina sozinha, longe dos pais. E nesse momento a gente fica carentinha. Ai, gente, ia estar numa depressão. E outro, que não tem número aqui, mas eu coloquei, não romantização desse estado. Porque eu não quero ficar assim pra sempre nessa condição humilhante de estar desempregada. Tô aqui, legal, maravilhoso, falando tudo isso sobre vocês. Mas de imediato a gente sabe que isso não vai dar resultado. Isso é algo a se bombar depois. E se bombar também, que seja sorte, porque é o que há mesmo. Óbvio que tem dedicação, mas enfim. E o último, ainda bem que tudo muda. Como eu disse, eu posso estar aqui nessa condição humilhante, desempregada, fazendo vídeo pra internet, mas a qualquer momento pode bombar algum vídeo meu. Ou, o mais óbvio que vai acontecer realmente, eu acredito, eu estar na CLT novamente. Não, gente, uma coisa, um contexto, um ambiente é uma coisa, é um ambiente, é um contexto. Mas agora a outra é realmente outra. E acredito que esse é o futuro e realmente está sendo. O que a gente está vendo no LinkedIn, por exemplo? Muito mais profissionais falando sobre si do que carregando uma empresa nas costas. A não ser aqui na nossa região. Mas vai pegar São Paulo, Rio de Janeiro, até mesmo aqui no Rio Grande do Sul, mas enfim. Minoria de profissionais. Que eles vão estar valorizando a sua imagem. E é isso, as empresas que se adequem. Então é esse mesmo que vai ser o futuro. E é nisso que eu tô me encaixando. E eu não vou me auto-sabotar porque empresa X ou empresa Y está falando isso de mim. E o que é a empresa? Quem representa a empresa? Não foi o CEO lá, o CFO, o gerente geral de gestão de pessoas que assinou minha rescisão. Então não tem pra que ter medo. Moral da história: não pague cena pra empresa na internet. Se ela não é sua, pra que você vai fazer isso? Ai, orgulho de pertencer. Pode até ser, mas se o gestor não tem orgulho de você... tchau pra você. E outra, amiga no trabalho, no máximo colega. Vem cá, você pensa que no feedback deles, quando o gestor pergunta, tem alguma coisa que um colega faz que te incomoda? Me conta mais, eu quero saber. Ele não vai falar de você? Meu amor. Ainda mais se ela é chantageada a contar na justificativa de quanto mais ela cuidar disso, mais fácil dela ser promovida. Além da coitada tá se ralando fazendo hora extra. Não, não é o meu caso, porque eu odiava essa pergunta. E eu lembro que eu dizia, não, eu sou mais eu. E sabe aquele fuxico que você contou pra seu amigo? Amigo. Pois é esse mesmo que ele vai contar pro gestor. E seja tão original e trabalhadora nesse ambiente de trabalho, roubando mais atenção que o líder, sabe? A ponto da justificativa incrédula pro seu desligamento ser a sua infame rede social. Mas que fique bem claro aqui que tudo isso que eu falei tem uma carga alta de decepção. Mas tá tudo bem. Agora eu já superei. Porque palavra não dita se torna sintoma. Deus me livre de tacar minha urticária. E é sobre isso, minha gente. Vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse desabafo bilionário. Tô me sentindo assim, ó, muito mais leve. E eu nunca mais quero tocar nesse ponto. Vai ficar aqui, ó, registrado pra sempre. Pra eu nunca mais ter que tocar nesse assunto em nenhum lugar. E o quanto eu tô confiante. Porque é assim que tem que ser. Mundinho profissional Disneylândia não é mais com essa geração. E tá tudo bem falar das decepções. Porque é assim que a gente amadurece. Mesmo você achando que não. É porque a geração é diferente, né? Serviu o chapéu, que use. E não adianta só um lado da história prevalecer. Porque justiça funciona assim. Não que eu vou processar ninguém aqui, pelo amor de Deus. Mas eu precisava falar tudo isso. Porque essa é a minha versão. Que as pessoas ainda não tinham escutado. E eu mesma também, parando bem pra pensar, ainda não ouvi. Vou ficando por aqui. A gente se vê não sei quando. Ainda não realizei o planejamento da semana que vem. Porque esses vídeos estão dando um trabalhão pra editar. Imagina, mais de meia hora de vídeo. É só pras guerreiras. Quando eu entender o negócio aqui no YouTube e tiver bem comigo mesma, os vídeos ficarão mais curtos. Paciência. Um mega abraço em todos vocês. E tchau, tchau. É pra lavar roupa suja, eu tô te devolvendo até o pregador te radicinha.
Ai, esse vídeo vai repercutir.